Fala, pequeno investidor, futuro milionário ou milionária. No vídeo de hoje vamos falar dele, do GGRC11, um fundo imobiliário cujo eu tenho em carteira. Tenho algumas observações sobre ele. Vale lembrar que não é uma recomendação de compra e nem de venda, é apenas para caráter educativo. Já de princípio, nós vemos que o fundo está com um desconto de 10% perante ao seu valor patrimonial. O seu valor patrimonial hoje está situado em R$ 125 por cota e ele está sendo negociado a 113, e nós já vamos abrir diretamente o seu relatório para não ficarmos aqui navegando por muito tempo pelo site. Como sempre, vamos lá para a parte de baixo até a parte de relatórios. O site é bem completo, tá, galera? Mas mais completo que o relatório é impossível, né? Vamos abrir aqui o relatório e aqui nós já vamos começando a ver que mudou um pouquinho a sua interface. Muito interessante essa questão aqui de você poder se cadastrar por esse QR Code aqui e ter mais notícias do fundo. Isso é muito maneiro. Isso é uma característica muito pouco comum dentro do mercado financeiro. Você está muito ligado com o seu FII. Você está completamente interagido com o que o administrador, o gestor está fazendo. Vale a pena quem quer se cadastrar. Assim nós começamos a descer aqui, nós já vimos que o fundo tem uma gestão aqui, né, das agro, capital, a administração de um fundo que não tem muitos FIIs no mercado, porém é um FII já relativamente velho, né? Já estamos passando aí dos seus quase 5 anos e isso é quase um fundo imobiliário velho, né? Não um velho de ruim, mas antigo, né? Antigo em bolsa para termos maior... conseguir olhar melhor o gráfico, conseguir olhar como foi o passado dele e termos uma noção de como possivelmente será o futuro. Como nós podemos ver aqui, o fundo está com seu valor patrimonial de 125, como mencionei anteriormente. O seu valor patrimonial líquido hoje é de 1 bi, tá? É um fundo imobiliário de 1 bi, pagando um dividend yield de quase 1% ao mês, né, galera? O mercado não deixa isso por muito tempo. Se você vê, em pouquíssimo tempo atrás, a cota estava ali negociando a 99, 97. E agora já está na casa dos 111 novamente. Rapidamente ele vai voltar para o seu valor patrimonial, não vai demorar muito não. Principalmente porque a loja Americanas até então está pagando aluguel. Então, não é o maior dos seus problemas, né? Aqui está a taxa de administração de 1,1% ao ano. O volume mensal de negociações está na casa de 31 milhões de reais. Então, facilmente nós iremos conseguir vender ou comprar novas cotas. Já foram emitidas quantidade de emissões, já foram 5 emissões. Considerável, vamos botar aí praticamente quase uma por ano, tá tranquilo. E o último dividendo foi de R$ 1 por cota. Vamos descendo mais um pouquinho. Aqui nós já temos um resumo, né, do que aconteceu. Nos comentários iniciais, pagou-se R$ 1 por cota, que deu um dividend yield de 1% ao mês, que equivale a 12% ao ano. Considerando a cota ali a 112, ali, dá um pouquinho menos, mas para um fundo de tijolo, né, um fundo com propriedades físicas mesmo, não é um dividend yield ruim. Aqui está falando do cenário macro e microeconômico. Temos a questão aqui do banco lá do Silicon Valley, né? Temos a questão aqui também dos juros, atingido o maior nível desde 2007, isso faz com que o fundo imobiliário sofra um pouco, isso é normal. Todo ativo de renda variável sofre um pouquinho com os juros elevados, mas a questão da cota, nem sempre o fundo tem problemas, mas a cota acaba tendo aquela desvalorização, porque infelizmente boa parte dos investidores acaba migrando, né, da renda variável para a renda fixa. Aqui também está trazendo um dizer, né, que ele conseguiu comprar aquele imóvel lá do HGLG, que ele estava sendo negociado, né, a princípio por 68 milhões, ele conseguiu comprar por 60 milhões, foi um descontinho aí pequeno, né, nem ia fazer diferença, 8 milhões, diferença para quê? E com essa nova aquisição, o fundo passa a ter um aluguel maior mensal, que teríamos aproximadamente 5 centavos a mais por cota, né, trazendo um pouco mais de valor para os cotistas. Eu não sei se a princípio ele irá usar esse valor para distribuir, ou se ele irá começar a usar um pouco de caixa para possivelmente adquirir um novo imóvel, fazer algo do tipo. Também está aqui, né, que ele recebeu a segunda parcela do imóvel Jeffer, no valor de 10 milhões.
Para quem não sabe, o fundo imobiliário precisou fazer algumas vendas para quitar algumas alavancagens para sancionar todas as suas dívidas. Isso é bom e ruim, né? Bom porque ele conseguiu sancionar as dívidas. Ruim porque ele teve que vender o imóvel. Eu acho muito mais prudente quando o gestor vê uma oportunidade de mercado, ele tentar maximizar essa oportunidade com o que ele tem em caixa, mesmo que ele reduza um pouco dos proventos. Eu, particularmente, se fosse gestor, iria preferir distribuir um valor X e tentar guardar em caixa um valor Y, sempre que eu tivesse visão de que eu quero ter mais propriedades dentro do fundo. Não, essa quantidade que já está adequada. Aí sim eu voltaria a distribuir praticamente todo o valor. Caso contrário, eu sempre iria todo igual exemplo aqui. Esse aumento de 5 centavos por cota. Será viável mesmo distribuir esses 5 centavos? Será que eu não poderia distribuir 2 e guardar 3 para uma possível compra de um novo imóvel? Porque acontece, às vezes vai lá, compra o imóvel alavancado, né? Vai lá, faz a alavancagem e compra o imóvel para pagar em 50 parcelas. Aí paga uma, duas, três. Aí na quarta tem um problema com o fundo e tem que emitir cotas, tem que fazer uma subscrição, às vezes abaixo do valor patrimonial, porque o mercado pode estar completamente pessimista e acaba trazendo um prejuízo, né, no valor da cota para os cotistas, vendo seu patrimônio tendo uma depreciação. Ele vai vender uma cota abaixo do valor patrimonial para pagar uma dívida que ele fez sem ter, talvez, pensado assim, com um pouco mais de carinho, com calma. Eu, nesse caso aqui, Diego, exemplo aqui, se eu recebesse um aumento salarial da empresa onde eu trabalho, eu já não colocaria todo o valor para investir. Eu não colocaria todo o valor em conta. Eu não trocaria já de ir para uma casa mais cara com aluguel, ou trocar o carro, ou trocar a moto. Possivelmente, no primeiro ano, eu não faria praticamente nada, a não ser guardar e talvez fazer um plano de saúde melhor, possivelmente fazer alguma outra coisinha, mas o objetivo seria principalmente guardar para fazer mais caixa, para aproveitar mais oportunidades. Mas, claro, essa é a minha opinião, né? Aqui uma parte interessante que ele está fazendo são as visitações, né? Isso é interessante, a visita técnica. Todo gestor deveria fazer isso e comunicar para os seus cotistas. Ele fez uma visitação técnica lá no imóvel da Ambev, um dos imóveis, né, que está alugado para a Ambev, e aqui embaixo estão as fotos. É maneiro saber que com R$100 você é parte dono desse imóvel aqui, né? Quando, né, seria possível, né, que com R$100 você poderia comprar um pedaço de um imóvel e receber aluguel todos os meses. É fenomenal. É muito didático hoje em dia você fazer parte do mercado financeiro. Aqui está sobre a loja Americanas. A princípio não há nenhum problema, ela está pagando o seu aluguel normalmente, ainda não teve nenhum problema que ela deixou de pagar, não ficou inadimplente ainda, mesmo tendo todo aquele ruído, mesmo tendo toda aquela perspectiva que poderia ter um problema, e com um detalhe, né? O aluguel será reajustado. Como nós podemos ver aqui, o aluguel foi reajustado ainda para aproximadamente mais 5 centavos por cota. Além de ela estar pagando direitinho, venceu o prazo dela de reajuste, normal, todo ano tem reajuste, e ela teve um reajuste. E aqui na Covolan também teve um reajuste, para quem não sabe, ele teve um incidente, né, com esse imóvel, tá aqui, um incêndio, destrói galpão têxtil, e trouxe um probleminha, né, para a empresa e tal, ela recebeu uma indenização e foi paga para o fundo imobiliário. Também tem uma questão aqui de 11 milhões de reais que está em penhores para vender, né? Vamos ver o que o governo irá decidir sobre essa questão para poder pagar o fundo. Seria uma certa dívida que ela tem com o fundo imobiliário. Porém, mesmo assim, o seu aluguel também foi reajustado de 200 mil para 240 mil. Mais um reajuste aí favorável, possivelmente nós iremos ver um reajuste no pagamento mensal dos proventos. Eu já falei o que eu faria com parte desse aumento, né? Aqui nós temos algumas perguntas feitas, né, por eles mesmos, por alguma equipe, e a gestão respondeu. A questão já está estudando como quitar o restante da última parcela da loja Americanas. Conforme citado no decorrer do relatório, a última parcela americana foi renegociada e dividida em duas parcelas iguais de 30 milhões.
sendo que a primeira foi paga no final de março e a segunda e última será paga no dia 15 de dezembro de 2023. Isso é importante, ele está sempre informando a gente o que ele está fazendo e como foi feita a negociação com os seus inquilinos, né? Aqui nós também temos uma outra pergunta que é interessante. Se possivelmente a distribuição do valor de R$1 por cota irá se manter. Possivelmente sim, é o mais provável, até mesmo tendo um pouco de aumento, né? Como nós vimos ali que aumentou-se um pouco. Vale lembrar que esse pagamento de R$1 desse mês teve também aquele recebimento da segunda parcela dos 10 milhões que eu mencionei lá em cima. Então pode ser que diminua, mas eu acredito que irá ficar na casa de R$1 ou talvez possa ter aumentar. A quarta pergunta aqui também é interessante. O fundo pretende vender algum outro ativo? No momento, nenhum ativo do portfólio está sendo ofertado, porém a gestão analisa de forma criteriosa eventuais ofertas que possam ser recebidas por seus ativos. É claro, você tem um imóvel alugado e ele vale X e chega alguém e oferece Y, às vezes vale a pena vender e comprar um outro imóvel que está mais descontado. Mas até o momento, essa é uma informação muito boa para nós cotistas. Não há mais necessidade de vender imóveis para quitar dívidas. Ela já está conseguindo rodar sozinha com suas próprias pernas. O caixa que entra já é suficiente para distribuir e pagar todas as suas despesas e não ter que vender nenhum ativo para pagar despesas. Aqui embaixo nós conseguimos ver o valor da distribuição do resultado em dividend yield. É muito interessante, nós vemos que teve aqui um padrão que parou ali próximo a 95. 95 foi o seu mínimo e o seu máximo foi R$1,08 por cota. Acredito que vai elevar um pouquinho, né, perante aqueles reajustes de aluguéis e tem mais reajustes para vir à frente. Aqui está o valor que ele distribuiu e versus o valor que ele arrecadou. Isso é muito interessante. Nós podemos ver aqui que o saldo antes da distribuição e, né, o resultado ordinário depois distribuído. É um valor que nós podemos ver que tem meses que vai vir um valor maior e ele distribui um valor menor. Então, nesses meses, ele faz um pouco de caixa ou paga algumas dívidas que acontecem. Aqui nós conseguimos ver que em janeiro, né, nós conseguimos descer aqui para baixo, olha, ele recebeu 12, né, milhões e pagou 7. E continuou com esse mesmo recurso, pagando próximo esse valor para manter o provento. E, porém, em fevereiro ele recebeu 6 e pagou 7. Então, aqui ele guardou, né, 4 milhões, aqui ele utilizou um pouquinho para continuar com o pagamento. Mesma coisa no mês seguinte. Ele recebeu 7, porém distribuiu 8 para equivaler a R$1 por cota e ele utilizou 420 mil do caixa. Essa é uma manobra recorrente, praticamente todos os fundos imobiliários. Tem meses que ele vai arrecadar mais e vai distribuir um pouco menos, vai fazer um caixa, e vai ter meses que ele vai distribuir um pouco mais, tendo arrecadado um pouco menos, e irá utilizar aquele caixa que ele fez. Aqui a performance do fundo imobiliário, mesmo com seus alguns probleminhas aqui ou lá, nós podemos ver que a performance dele está melhor do que o CDI, IPCA e o IFIX, que seria o índice correto para se olhar um fundo imobiliário. Você não pode ficar comparando banana com laranja. O mais correto aqui seria olhar para o IFIX. Mas batendo IPCA e batendo CDI também, não tem nada de ruim, né? Você está vencendo todas essas métricas aí. Aqui está o volume mensal e a cota de fechamento. É o valor maior que já chegou a fechar aqui, olhando para esse último ano, foi R$120 por cota. E o menor valor foi R$ 99,80. Foi quando teve um pouco mais de ruídos ali em questão da Americanas. Aqui embaixo está a distribuição do resultado. Americanas possivelmente que irá elevar um pouquinho dos seus 18% para os 20%, mas também nada muito assustador. É um fundo imobiliário que tinha uma participação interessante, tem ainda em lojas americanas, mas até o momento ela não deixou de pagar. Vamos ver o que vai dar. Toda aquela dívida que foi renegociada, ela renegociou, mas ela não ficou sem pagar nada. É melhor ela renegociar e pagar o que ela pode e distribuindo esse valor que ela não conseguiu pagar para os próximos meses, do que ela simplesmente pegar e sancionar e não pagar nada. Aqui embaixo tem um balanço do fundo interessante. Essa é uma coisa nova aqui no relatório. Epa, subiu sem querer. Aqui está todo demonstrativo e tudo que está acontecendo. É muito interessante nós termos essa clareza nos fundos imobiliários. Por ter um relatório mensal, quanto mais claro for, melhor para o mês seguinte nós acompanharmos esse fundo imobiliário. O ideal aqui é que eu continue sempre fazendo vídeo sobre ele para nós vermos como foi o decorrer da estimativa do gestor versus o que aconteceu.
Os imóveis estão avaliados em 1,1 bi, como já mencionei lá em cima. Disponibilidade mais aluguéis a receber de 45 milhões, é um valor muito interessante. Aqui embaixo está os seus passivos, que é um CRI de 60 milhões. Aqui está o código do CRI, caso você queira procurá-lo, e o quanto que ele é, né? Quanto que é a taxa dele. É o IPCA mais 7,5%. Aqui está despesas recorrentes, que tem o pagamento de rendimentos mensais do mês, de 8 milhões, e a taxa de administrações de 891 mil, quase 1 milhão, né, de taxa de administração. É um valor meio considerável, né? Aqui nós estamos com o PL, que é o patrimônio líquido do fundo, muito interessante. Aqui embaixo nós temos as despesas extraordinárias, que tem um tranche lá da LASA, né, de 30 milhões. Nós temos a venda, né, do imóvel GFR, de 20 milhões. Nós tivemos alguns recebimentos ali fora da curva. Aqui está o número de cotistas, nós podemos ver que desde o seu ruído não diminuiu muito o número de cotistas. Nós podemos ver que em outubro de 2022 tinha 102.522 mil cotistas e hoje nós estamos na casa dos 102.277. A perspectiva é que esse número de cotistas irá começar a aumentar, como nós vimos aqui que em fevereiro foi de 102.100 e agora 102.200. A tendência é que comece a aumentar cada vez mais o número de cotistas, porque um fundo imobiliário de imóvel físico, avaliado em 1 bi, pagando 1% ao mês, é um fundo imobiliário que as pessoas geralmente não deixam passar. Aqui embaixo nós temos os próximos reajustes de aluguéis, que serão interessantes, né? Temos aqui em junho, né? Temos abril, junho e julho. Nós temos alguns reajustes a serem feitos. E com isso trazendo maior valor para os seus cotistas. Claro que se o inquilino não sair do imóvel, né? Aqui embaixo nós também temos o vencimento dos contratos. Nós podemos ver aqui que só se inicia o vencimento dos contratos em 2025. Então nós estamos em 2023. 2 anos aí praticamente de segurança que o inquilino não irá sair do imóvel. Isso não quer dizer que ele não irá deixar de pagar. Ele pode deixar de pagar. É claro que haverá a multa ali embutida, mas uma coisa é ele não sair, outra coisa é ele não pagar. São coisas diferentes. Aqui em cima nós temos a porcentagem que está distribuída. Nós temos 24% em comércio de varejistas, 24% também em comércio de siderúrgica, 17% no ramo alimentício, 14% em química e petroquímica, 7% na questão têxtil, 6% na questão de papel e celulose e 5% está alocado para o agronegócio. Está bem diversificado, né? O índice de reajuste aqui com maior predominância aqui é o IPCA, com 93%, o IGPM está em 2,3% e o INPC em 4,66%. Eu, particularmente, prefiro o IPCA para reajustes. Só que o IGPM acaba tendo, às vezes, né, em alguns anos, em alguns meses, o valor seria maior. Só que esse reajuste muito elevado, principalmente muito acima da inflação, vamos tentar entender aqui uma questão. Quase derrubei a luminária aqui. Vamos entender aqui uma questão. Você é o empresário que alugou um imóvel. E você teve um reajuste praticamente em toda a sua matéria-prima em cima do IPCA. Alguns para mais, outros para menos. Então você teve que reajustar o salário dos seus funcionários pelo IPCA. Com isso, você também teve um reajuste dos seus produtos, valor praticamente do IPCA, para você ficar no 0 a 0. Claro que você vai perder alguns itens, vai ganhar em outros. Aí vem um reajuste do aluguel, IGPM. O IPCA do ano deu 7%, então praticamente toda a sua reestruturação foi em cima de 7%, e o IGPM bateu 18%. Aí fica complicado, né, meu amigo? Fica complicado porque você tem todos aqueles encargos que aumentaram de todos os componentes para a produção do seu produto, e ainda vem o reajuste do aluguel fora da curva, fora do que você reajustou o seu produto. Aqui nós podemos ver que os principais indicadores de mercado, ele perdeu aqui praticamente nos últimos períodos, aqui ele está perdendo um pouquinho, normal, praticamente todo o fundo imobiliário que envolve inquilino físico que está pagando ali, que depende de vendas, principalmente que está alocado para Americanas, teve uma quedazinha, normal. Mas nada impede de nós termos uma boa valorização no futuro. Aqui embaixo nós temos as imagens dos imóveis. Nós vemos aqui que a Ambev é um excelente, né, inquilino. É uma ou um, né? Ambev? Acho que é feminino, né? É uma excelente inquilina.
praticamente 3 imóveis aqui, dos imóveis alugados, 3 são só para eles. Nós temos aqui um para lojas americanas, nós temos um para Hering e outro para Moinho em Iguaçu. Aqui embaixo nós também temos mais imóveis, também tem mais para o Moinho. Santa Cruz, para quem não conhece, né? Marca de cigarro. Suzano, papel e celulose. Algumas empresas que nós já conhecemos, né? Algumas empresas que nós que estamos acostumados a lidar com a Bolsa de Valores. Algumas empresas que a gente bate o olho e sabe ter qual empresa que é. Bom, galera, espero que esse resumo aqui tenha conseguido trazer um pouco mais de clareza e você tenha entendido um pouco mais o porquê do pagamento de R$1 por cota. A tendência é que vá aumentar o pagamento desses proventos devido ao reajuste dos aluguéis e com isso tendo um pouco mais de valor para o seu cotista. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se ainda não for inscrito, considere se inscrever no canal. E eu vou deixar aqui em cima o Instagram da página. Por lá eu posto conteúdo todos os dias e você irá ficar antenado sobre o mercado financeiro. O meu nome é Diego Klein, até o próximo vídeo e eu fui!